Imagina só, perder tudo, sua casa, seu país, até mesmo seu pai. Essa é a história real de Vera, uma mulher cuja jornada de sobrevivência a levou dos campos de trabalho forçado na Europa, devastada pela guerra, até um recomeço do zero aqui no Brasil. Vamos mergulhar nessas memórias para descobrir como a esperança consegue florescer nos lugares mais sombrios que a gente possa imaginar. E a própria Vera quem nos convida para entrar na sua história com essas palavras. Essa frase já dá o tom de tudo que vem pela frente, sabe? É algo muito pessoal, muito íntimo, é a história dela contada por ela. Essa linha do tempo aqui é tipo um mapa da jornada incrível que a gente vai percorrer. Começa lá na Bielorrússia com uma infância tranquila, passa pela escuridão da guerra, o alívio da libertação e finalmente a esperança de uma vida nova do outro lado do mundo, no Brasil. Bom, nossa história começa num vilarejo chamado Zhytomyr, na Bielorrússia. É lá que, bem antes da tempestade da guerra chegar, a Vera nasceu. Numa família grande, unida e feliz. A vida era simples, sabe? Regrada pela família e pelo trabalho. E com 9 filhos, a casa era sempre cheia. O pai, Pedro, era um homem de confiança, trabalhador. E a família, mesmo sendo humilde, era forte, saudável e muito feliz. Era uma paz que eles nem imaginavam que estava prestes a ser completamente destruída. E agora, a gente avança para o ponto de virada. O momento exato em que a guerra bateu na porta deles e aquela vida tranquila mudou para sempre. Pensa no choque. Esse anúncio frio vindo de um alto-falante foi o único aviso que a família teve. De repente, soldados alemães chegaram, mandando que eles abandonassem tudo o que conheciam. A viagem em si já foi um pesadelo. Eles foram amontoados num trem de carga, só com palha no chão. Para piorar, o trem ainda atingiu uma mina no caminho. Durante dias, a única coisa que os manteve vivos foi o pão que a mãe da Vera, a Lúdica, por uma incrível coincidência, tinha assado naquela mesma manhã. Era um pedacinho de casa no meio de todo aquele caos. Quando chegaram na Alemanha, a situação da família só piorou. Eles foram levados de um campo de trabalho forçado para outro e a sobrevivência virou uma luta diária contra a fome e a desumanização. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o contraste gritante nas experiências deles. Primeiro eles ficaram numa fazenda de maçãs, onde, nas palavras da própria Vera, eles éramos bem tratados e trabalhavam em troca de comida. Mas depois foram levados para um campo vigiado, um lugar que ela descreve como cruel, onde a fome era constante e eles precisavam se esconder em tubos de esgoto durante os bombardeios. Nesse campo mais cruel, os adultos eram obrigados a usar essas letras costuradas na roupa, no peito, identificando de onde eles vinham. Era uma forma sistemática de desumanizar, de apagar a identidade de cada um e reduzir as pessoas a uma simples categoria. Quando a guerra finalmente acabou e os guardas fugiram, soldados americanos libertaram o campo. Mas bem no meio daquele caos da libertação, uma tragédia aconteceu. O pai da Vera, o Pedro, pegou tuberculose e acabou falecendo num hospital alemão, deixando a família completamente devastada numa terra estranha. Com a Europa toda em ruínas e a terra natal deles agora ocupada, a família da Vera, liderada pela mãe, agora viúva e com 8 filhos, precisou tomar uma decisão que mudaria a vida deles para sempre. Essa pergunta simples resume a incerteza gigantesca que eles sentiam. Tinha consulado dos Estados Unidos, da Austrália, da Argentina, do Brasil, todos oferecendo uma nova vida. A escolha era angustiante e definitiva. E no fim das contas, foi uma simples lembrança que decidiu o destino de todo mundo. A mãe da Vera se lembrou de uma história que tinha ouvido sobre um país enorme, lindo e com muito trabalho para quem quisesse. E foi baseada nessa faísca de esperança que ela escolheu, o Brasil. Então, em 15 de janeiro de 1949, eles embarcaram no navio americano Stuart. Foi a despedida do velho mundo. Uma viagem de 15 dias, junto com outros 1.200 imigrantes, todos indo em direção ao completo desconhecido. E essa cena aqui ilustra perfeitamente a chegada num mundo completamente diferente. Quando o navio parou em Vitória, no Espírito Santo, uns meninos que estavam no cais jogaram bananas para eles. Provar aquela fruta pela primeira vez foi um símbolo, o símbolo de um novo continente, de uma nova vida. Chegando em São Paulo, o desafio era construir uma vida do zero. O começo não foi nada fácil, claro, mas foi marcado pela união e pela garra de todo mundo. Essa sequência aqui mostra a determinação incrível da família. Todos os irmãos que já trabalhavam entregavam o dinheiro para a mãe.
Juntos, eles economizaram cada centavo, compraram um terreno e, com a ajuda de amigos, num mutirão, levantaram os 2 primeiros cômodos da casa própria. Mas apesar de toda a dificuldade, eles recriaram um senso de comunidade e de alegria. A Vera e os irmãos trabalhavam duro em fábricas, mas nos fins de semana a casa se enchia de música, de dança, de cantoria. Eles reviviam as canções que tinham aprendido lá nos campos da Alemanha. E foi no meio dessa nova vida, num casamento, que a Vera reencontrou um rapaz que ela já conhecia dos campos na Alemanha, o Władysław Jozala. E como ela mesma escreveu, naquele momento, ao servir um prato para ele, ela soube que o homem do seu destino tinha chegado. A jornada da Vera é um lembrete muito poderoso das histórias pessoais que formam o nosso mundo e nos faz pensar quantas outras histórias de resiliência, de perda e de renascimento, iguaizinhas a dela, continuam por aí, desconhecidas, guardadas dentro das famílias em todos os cantos do mundo.